Parou de dia. dar uma ansiedade toda hora que dava pra responder. Bom, essas lives que eu tenho feito caminhando, eu dei a elas o título de um passo de cada vez, né? E eu comecei a fazer essas lives no dia 11 de março, que foi o dia que eu comemorei os 19 anos que eu decidi sair do meu estado de sedentarismo aos 46 anos. Então são 19 anos que eu caminho e corri bastante durante um período, muito mesmo. E isso também, como tenho afirmado aqui, aconteceu e acontece sempre a partir do primeiro passo. Dando sempre o primeiro passo. É a partir do primeiro passo que, dando um passo de cada vez, nós conseguimos chegar aos objetivos que propomos, né, a nós mesmos. E isso, como também tenho dito, isso também é para dentro e para fora, né? Quer dizer, há uma caminhada para dentro que nós precisamos fazer ou continuar fazendo para alcançar os objetivos internos que nós temos, que precisamos ter. E muitos desses objetivos internos, né, que tem a ver com valores internos da nossa vida, da nossa jornada, eles implicam diretamente, definitivamente, no que temos de objetivos para fora também, não é? Algo que precisa ser conquistado primeiro dentro da gente, para depois ser conquistado para fora. E o Salomão, nos Provérbios, na narrativa bíblica, ele insiste que vezes é mais fácil você conquistar uma cidade inteira do que conquistar o seu próprio coração. É mais fácil você chegar a objetivos externos, quão maiores sejam eles, do que conquistar a si mesmo. E quem tem o privilégio de viver muito, como eu, de passar dos 65 anos, sabe bem que o Salomão tinha 100% de razão. É mais fácil você fazer uma maratona correndo com as suas próprias pernas do que fazer uma maratona para dentro de si mesmo e fazer os reparos, as costuras, as observações, as cirurgias, né, que precisam ser feitas para dentro. Então, digo que é nessa jornada que estou e que, penso eu, todos nós estamos, tanto para dentro quanto para fora. E a minha divisa para esse tempo de lives em movimento dê o primeiro passo. E uma vez dado o primeiro passo, dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas
é uma espécie de convocação para desparalisia, né? Desparalisia interna e desparalisia externa. Mas pôr-se em movimento, seja para dentro, seja para fora. E um dos movimentos para dentro que tem ocupado meus pensamentos nesses últimos tempos, além de tantos outros pensamentos que ocupam a minha mente, e eu sempre tenho como divisa a fala do Paulo, o apóstolo, que ensinando os irmãos filipenses diz assim: ocupai as vossas mentes daquilo que é bom. Então eu fico nesse constante exercício, tentando ocupar a minha mente com aquilo que é bom, com o que faz bem, com o que é digno, com o que tem, que se pode dar algum louvor. É um exercício permanente. Isso não me imuniza de ser traído pelos meus próprios pensamentos e de quando em quando estar acometido de pensamentos não tão bons, não tão puros, não tão santos, não tão dignos. E o meu desejo é que esse exercício de buscar ocupar a minha mente com o que é bom sempre vença a vulnerabilidade, a fragilidade da minha mente, que não poucas vezes quer se fixar no que não é bom, e no que não faz bem. E é um exercício permanente. Eu penso que vai ser assim até o último dia da minha vida. Eu não vou poder baixar a guarda nunca, de deixar me levar por pensamentos de maneira incontrolável. Eu preciso buscar controlar meus pensamentos, domar a mim mesmo, domesticar a mim mesmo, de modo a manter o controle do que penso e nas direções que vão os meus pensamentos. Então são muitos. Mas nesses dias eu tenho me ocupado do que me, de certo modo, de cara me alegra. Eu que sou um devoto, eu sou um convertido a Deus, me animo quando acordo e os meus pensamentos incluem Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus bom, que o meu coração ama e que a minha alma busca e precisa. Eu me alegro em acordar e de algum modo meus pensamentos incluírem Deus, o amado da minha alma, que por ser como é, vezes quer encontrar outro amado, outra amada, não é? Mas concluo sempre que o amado da minha alma é o meu Deus, é dele que ela tem saudade, é dele que ela tem falta, é dele que ela precisa. Ele é o seu Criador e é nos braços dele que a minha alma descansa. Então eu me alegro por pensar em Deus e fazer do meu pensamento, dos primeiros pensamentos da manhã aos últimos, quando me deito, as minhas orações, talvez as mais sinceras orações, porque elas são sem palavras, elas são apenas a verdade do meu íntimo, quando me levanto e quando acordo e quando me deito.
sem me preocupar em uma narrativa do que dizer para Deus, mas apenas pensar e ter o meu coração, a minha alma, o meu espírito naquele que é absolutamente soberano na minha vida. Assim eu creio. E nesses dias o que tem me ocupado é o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus, o plano redentor, redentivo, remidor de Deus. O plano da redenção, ele nasce na criação. No meu entendimento, buscando mergulhar na eternidade, é de que quando a Trindade cria junto o plano da redenção. Até porque a Trindade estava criando o universo e seres viventes, dando aos seres viventes livre-arbítrio, capacidade de escolhas e decisões. E contabilizou-se o risco de rebeldia, o risco de desobediência, o risco de a criatura não seguir o Criador. E o plano da redenção eterno, nasce, brota no coração da Trindade, no amor da Trindade, no afeto da Trindade, na ternura da Trindade. É ali que nasce a redenção. Então, como alguns dizem, Caio diz que quando Deus disse haja tudo que tem vida, também disse haja cruz, porque a cruz é o símbolo da redenção eterna. Haja cruz. E com essa convicção de que eu faço parte de um plano eterno, redentor, e que o eterno tem um plano eterno, não tem um plano pontual, localizado, limitado, pré-estabelecido com fronteiras. Não, o plano é eterno, é atemporal, é fora de qualquer medida cronológica. O plano é eterno, há um plano eterno da parte do eterno para com toda a criação. Vamos colocar assim, toda a criação. Tudo, absolutamente tudo. Há um plano eterno. E não há uma área, um item, um segmento, uma dimensão da criação onde esse plano eterno não toque. Não há absolutamente nada que exista fora de Deus. Não há absolutamente nada que exista que não esteja de alguma forma incluído dentro desse plano eterno. Desse plano eterno. E à medida que os anos passam, à medida que as experiências acontecem, à medida que vamos vendo, ou que vou vendo, que algumas convicções do passado não cabem mais dentro do plano eterno, porque eu ganhei entendimento sobre a eternidade, eu me sinto na obrigação, no dever de ir mudando minhas convicções, meus pensamentos. E a conclusão que chego é que tenho poucas certezas, muitas perguntas
poucas conclusões e muitas inconclusões. Então, chego nesse ponto. Mas, uma vez crendo nesse plano eterno, que envolve, vou mostrar aqui onde eu estou exatamente, que envolve isso aqui, né? Essa vegetação. Olha ali aquela árvore que saiu para a calçada como se fosse um assento para o peregrino, e toda essa dimensão da criação, até essas graminhas que são pisadas no outono para virarem sementes e flores e frutos mais adiante. Entendendo isto, crendo nisto, a pergunta, né? O que é que me cabe no plano redentor, no plano eterno? O que é que me cabe? Qual é a atribuição a mim dada? Quais os objetivos dados a mim enquanto criatura e parte do plano eterno, como um ser humano? O que é que me cabe? Essa é a frase, e essas são as expressões que mais uso, e que quem me lê, quem me ouve, de quando em quando se depara com ela. O que é que me cabe no plano eterno de Deus, no plano redentor de Deus? O que é que me cabe? E a primeira coisa, o primeiro item que me chama a atenção como criatura diante do Criador e diante da eternidade, do eterno e do plano eterno, é que o que me cabe é me pôr no meu lugar, no meu lugar de criatura, e entendendo o plano redentor, o plano de adoção, entendendo esse plano eterno, que em Cristo fomos de novo enxertados na árvore da vida como filhos amados do Criador. Eu entendo que essa é a primeira escolha, a primeira decisão que eu preciso fazer e levar muito a sério, de que nesse plano eterno eu preciso saber que sou criatura como toda a criação, e alguém que da parte do Senhor recebeu a credencial de filho, sendo comprado por alto preço, conforme diz a narrativa bíblica. Esse é o meu lugar no plano eterno de Deus. Sou criatura e em Cristo me tornei filho, e como filho o Pai me ama. Então esse é um lugar onde eu me encontro no plano eterno. Eu não sou deusinho, não sou semideus, não sou anjo, não sou querubim, não sou serafim, não sou um ser celestial desencarnado. Eu sou uma criatura criada à imagem e semelhança do Criador, e que recebi uma alma, um corpo
para viver nessa dimensão humana, nessa dimensão terrena, existencial, terrena, tangível. Esse é o meu lugar, lugar de criatura, e com o carimbo e com as credenciais de filho, filho do Criador, com direitos e deveres, com responsabilidades, e dotado de todos os recursos que eu preciso internamente para dar conta de mim mesmo e do meu entorno. Nesse plano eterno, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Não é o lugar de Deus, é o lugar da criatura, é o lugar de um ser criado, mesmo que a imagem e semelhança do Criador, mas um ser criado. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Eu não posso me imaginar em outro lugar. Eu não posso me imaginar tendo um outro Criador, um outro ser que dite para comigo regras. Não. Eu sou criatura, credenciado como filho por causa do amor da Trindade e por causa do plano redentor de Deus, plano eterno de Deus. Então esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Não posso querer outro lugar. Segundo, por ser este o meu lugar de criatura e de filho, eu preciso, neste lugar, saber o que me cabe. Saber o que me cabe nessa dimensão da eternidade. Saber o que me cabe nessa dimensão da eternidade. E para não ir muito longe nessa reflexão singela, uma compreensão que ganhei há muito tempo, é que, sabendo o meu lugar, a compreensão primeira que me cabe é saber que eu não estou sozinho. Saber que eu não estou sozinho. E saber que eu sou responsável por aqueles e aquelas que estão comigo neste mesmo lugar. Estão comigo neste mesmo lugar. E o Senhor Jesus, quando nos ensina sobre orar, sobre a oração, Ele deixa claro que esta é uma compreensão que eu não posso perder nunca, de que o que me cabe em primeiro lugar, como criatura do Criador, como filho do Criador, é que Ele tem outros filhos e que eu tenho irmãos e irmãs no universo, e que quando eu oro, eu sempre levo comigo os meus irmãos e irmãs que estão na terra hoje, quando Ele nos ensina que quando orarmos devemos orar Pai Nosso. Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Nosso quem? Toda a criação e todos que foram criados. Pai Nosso. Eu levo comigo irmãos e irmãs, humanos e humanas. Eu levo comigo
a humanidade, eu levo comigo todos e todas que estão vivos hoje no planeta. Eu não posso perder isso de vista, de que sabendo o meu lugar em Deus, a primeira responsabilidade que tenho é de saber que eu não estou sozinho e que eu tenho irmãos e irmãs que levo em oração todas as vezes que oro corretamente. Pai Nosso, Pai Nosso. E esse entendimento, primeiro, já me propõe tanta responsabilidade, que às vezes não preciso perguntar o que é que mais me cabe enquanto aqui nesse planeta. Se o Pai é nosso, e se eu tenho irmãos e irmãs, e hoje vivos no planeta, são quase 8 bilhões de almas, eu diria assim, eu tenho muito com o que me ocupar. Muito com o que me ocupar. E me ocupar com o que diretamente ou indiretamente toca na vida de todos. Eu não posso viver como que num casulo, eu não posso viver como que se tivesse só a mim para dar conta. Eu não posso agir e reagir, eu não posso falar, não posso pensar, não posso ir e vir sem me dar conta de que cabe a mim ser responsável por todos os filhos e filhas que o meu pai tem. Eu não posso. Então, ontem, quando eu ainda orava, à luz de tudo que me chega, eu disse que nas minhas orações estão todos e todas que hoje sofrem, não importando por que sofrem, onde sofrem, em que dimensão estão os seus sofrimentos, o quanto dói, o quanto não dói, o quanto é justo, o quanto é injusto, não importa. Quando eu oro levando comigo meus irmãos e irmãs no mundo todo. De muitos eu sei o nome, alguns estão muito perto, outros estão a média distância, outros estão muito longe. De muitos eu sei o nome, da grande maioria eu não sei, mas quando eu digo Pai Nosso, eu os levo comigo nas minhas orações. Essa é uma compreensão que eu tenho hoje. Eu sei o meu lugar, e neste lugar, primeira responsabilidade que cabe a mim, como filho do Deus eterno, é reconhecer que o meu pai tem muitos filhos e que eu tenho muitos irmãos e irmãs. E é assim que eu preciso tratar a humanidade, como filhos e filhas do Pai. E quando orar, levá-los em oração. Isso, para mim, já implica em tanta responsabilidade, em tanto trabalho, em tanta ocupação, que
uma vez desejando dar conta disto, tenho a minha agenda completamente tomada. E eu não quero aqui assumir esse lugar sozinho, de fato, porque não dou conta. E nem dizer que comigo é assim o tempo todo, mas é o que eu tento. Eu não consigo lidar com a minha própria vida no que diz respeito ao que é do meu interesse e o que tem a ver só comigo. Eu não consigo lidar sem levar em conta que eu tenho irmãos e irmãs, que sejam quais forem as minhas decisões, sejam quais forem as minhas escolhas, de alguma forma toca neles, toca nelas, de alguma forma. Então, hoje, nesse passo a passo, eu estou dando um passo de cada vez no firmar esta convicção no meu coração e pensar na minha agenda do dia e na agenda da minha vida, enquanto o Senhor me der dias aqui, ter essa compreensão profunda dentro de mim. Não há o que importa só a mim. Tudo que importa a mim só, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, acaba tocando naqueles e naquelas que compõem comigo a criação toda. E isso tem a ver inclusive com o planeta. Isso tem a ver com o papel de bala que eu jogo pelo vidro do carro, como que se eu estivesse jogando fora, e eu não estou jogando nada fora, porque tudo está dentro desse planeta. Por exemplo, aqui no meio desse lugar tão bonito, eu me deparo com isto, né? Me deparo com isto aqui. Eu corro o risco de agir assim como se estas sujeiras, esses papéis, esse lixo, entre aspas, estivesse sendo jogado fora. Mas não, eles fazem parte de um todo. Então não dá para viver de maneira irresponsável sobre coisíssima alguma. Isso não significa viver com pesos, isso não significa viver mal-humorado, não significa viver de cara amarrada e criticando tudo, e julgando tudo e condenando tudo. Não, não é isso. É em meio à existência eu saber qual é o meu lugar. Saber qual é o meu lugar. E provavelmente o meu lugar, ou melhor, o que me cabe, aqui, nessa praça onde faço minhas caminhadas matinais, era parar ali e recolher aquele lixo e colocar na primeira lixeira para ser recolhido e o lixo ser tratado, como acontece em muitas cidades aqui em São Paulo. Isto acontece. É de ver um saco plástico jogado, como eu vi aqui, e me encurvar e colocar na lixeira. Isso é viver com responsabilidade. Viver com responsabilidade. Saber o meu lugar e saber o que me cabe. E no meu caso, isso toma conta da minha vida. Toma conta da minha existência. Eu não consigo acordar como se não existisse ninguém no mundo e fosse eu o único a quem
Deus deveria dar atenção, o único a quem Deus deveria abençoar, o único a quem Deus deveria curar, o único a quem Deus deveria abrir portas, o único a quem Deus deveria livrar, o único a quem Deus deveria falar, sussurrar, acolher, acalentar, animar. Não, não. A minha oração é: Deus, se o Senhor for fazer isso comigo, faça com os meus irmãos e irmãs. Faça com os meus irmãos e irmãs. Quero fazer parte do teu plano eterno. Quero saber o que me cabe no teu plano eterno. Não no plano temporal, pontual, de cronometragens e medidas como eu tenho aqui. Não, quero fazer parte do teu plano eterno. Tomara faça sentido para alguns de vocês, quando e onde verem e ouvirem essa minha prosa, um passo de cada vez. Aqui eu estou no Alto da Lapa, na zona oeste de São Paulo, na cidade de São Paulo. Meu beijo a todos e todas, de perto e de longe, onde vocês estiverem. Até.